A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em João, capítulo 8, a partir do primeiro verso, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras para orar, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, adulterando. E na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntou-lhe, interrogando-se, e disse: Aquele que dentre vós sem pecado, não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra esta mulher. E tornou-lhe a inclinar-se e escrever na terra. Quando ouviu isto, redarguiu da consciência, saíram um a um, e começaram pelo mais velho até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitou-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou, ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Esta passagem que João escreve, Jesus, na madrugada, estava no Monte das Oliveiras orando, e ali, pela manhã, ele desce em direção ao templo. E Jesus está indo em direção ao templo, e o povo começa a aglomerar, logo de manhã, para conversar com Jesus, e Jesus começa a pregar, a ensinar. E ali, Jesus está sentado, ensinando. E ali, vendo que Jesus estava ali, trouxeram-lhe até Jesus os escribas e fariseus, homens que conhecia da lei e dos profetas e dos mandamentos que também estavam com Moisés. Trouxeram uma mulher que aparentemente foi pega no ato de adultério. E vieram e trouxeram até Jesus. E ali interrompeu o que Jesus estava fazendo. Jesus estava ensinando. E ali aquela multidão começou a se aglomerar, a criar um tumulto. Os escribas e fariseus chegou ali e disse: Senhor, mestre. Chamou Jesus de mestre. Jesus começou a observar a situação. Essa mulher foi pega no ato de adultério, no próprio ato. E na lei, Moisés mandou que a tal que assim fizesse fosse apedrejada. E tu, o que fazes? O que dizes? Mas eles falavam isso para que Jesus fosse pego, para que Jesus fosse condenado. Porém, na lei também de Moisés, quando acontecia o adultério, eram os dois, era o casal, era o homem e a mulher que vinham para o meio daquela reunião, daquele julgamento diante do povo. E ali ambos eram julgados, dependendo da sentença, aí depois eles eram apedrejados. Mas ali só estava a mulher. Jesus nem entrou em detalhe, porque era para Jesus falar: então tá bom, antes que faça o julgamento, cadê o homem que estava com ela? Porque ela foi pega no ato de adultério.
Cadê o homem? Só está aqui a mulher, mas Jesus não entrou em detalhe. Jesus observou o coração de todos que trouxeram aquela mulher para testar Jesus, para pegar Jesus neste ato, para acusar Jesus. Era uma aprovação. Jesus, então, com a sabedoria que vem do alto, ele levanta e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus se inclina e começa a escrever na terra. E ali todos começam a observar que um fez alguma coisa, e ali essa própria situação foi errada, e ninguém se levantou e começou a sair do mais velho ao mais moço. E só ficou ali quem estava no meio, Jesus e a mulher, só os dois. Todos saíram. Jesus então levanta e observa e não vê ninguém. E pergunta para a mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? Todos deixou? Ela: não, Senhor, não ficou ninguém. Jesus então vira para ela e diz: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então esta palavra, antes de apedrejar, acusar, tem que ter as duas faces. Nesta palavra, se Jesus fosse ao fio da espada, olho com olho, era para Jesus debater com os escribas e fariseus. Porque Jesus também era doutor ali, ele sabia dos mandamentos, Jesus já pregava dentro do templo, mas Jesus sabia que estava sendo armado para ele. Jesus observou no seu coração que esta era uma proposta para derrubar Jesus, para provar Jesus, para pegar Jesus neste ato, para acusar. Mas Jesus, com simplicidade, observou os corações. Jesus sonda os corações. E é ele que perdoa os pecados. E disse para a mulher: se eles não te condenou, eu também não te condeno. Jesus também disse a eles: aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Só neste ato já tinha errado. Só nesta falha. Só neste dia, só nesta manhã, nesta armadilha que aprontaram para Jesus, já estava pecando. E Jesus pega eles no próprio ato que eles mesmos fizeram contra Jesus. Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, que nós venhamos ter esta palavra, que Jesus é o que sonda os corações, mesmo que haja aquilo que possa ser condenado. Quem é o juiz e o advogado é o próprio Jesus. Quem é o intercessor, quem é aquele que justifica o homem e a mulher é o próprio Jesus. E também aquele que confessa e deixa, alcança em Jesus a misericórdia. Que nós possamos alcançar em Cristo e estar nos pés de Jesus, como esta mulher ficou, e não querendo também debater, ela se humilhou, esperando que Jesus o salvasse, sabendo então que o seu coração estava ali humilde para se entregar. Que nós possamos ter em Cristo a nossa confissão e se entregar àquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, para que em Cristo, que sonda os corações, é Ele que nos justifica de todo o pecado. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais um dia estamos na Tua presença e te agradecemos pela Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nossas pequenez. Traz, Senhor, um renovo, a restauração ao Teu povo, à Tua igreja, à nossa vida. Continua, Senhor, nos fazendo vencer, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Nos justifica, nos restaura, lava as nossas vestes, nos cobre com o Teu precioso sangue e nos livra de todo o mal. Nos livra de toda acusação, ó Pai, que vem de fora para dentro ou de dentro para fora. Que o Senhor, que contempla todas as coisas,
possa nos justificar, ser o nosso juiz, o nosso advogado e o nosso intercessor. Cobre-nos com teu precioso sangue, seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. E desde já eu te agradeço pela tua riquíssima e infinita misericórdia e graça. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.